Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Centro de Estudos em Direito Internacional Penal. Me chamo Luiz Alberto e hoje nós vamos tratar de um assunto que tem estado na mídia desde a semana passada, que se trata da proposta do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para a faixa de Gaza, né? Todos nós sabemos que hoje o conflito entre o Estado de Israel e o grupo Hamas está em compasso de espera. Houve um acordo de cessar-fogo e essa segunda fase do acordo de cessar-fogo até o momento não foi ajustada. Então ainda existem reféns a serem libertados. E isso é um complicador. Talvez essa proposta de Donald Trump, após, ou melhor, durante a visita do primeiro-ministro israelense aos Estados Unidos, tenha sido num time não muito adequado, haja vista justamente essa situação do acordo de cessar-fogo. Porém, é bom que se diga que nós assistimos aí, com certeza, todos vocês já viram alguns críticos, né, contumazes, contrários à proposta de Donald Trump. Primeiro lá ele falou da questão de empregar tropas na faixa de Gaza, tratou da reconstrução, tratou de dar a ideia de que poderia transformar aquela faixa de Gaza numa riviera do Oriente Médio, sendo um objetivo turístico, com empreendimentos e tudo mais, mas condicionou isso à retirada, mesmo que temporariamente, do povo palestino. Bom, é bom que se diga que nós temos, naquela faixa de Gaza, nós temos alguns dados que são importantes serem revelados. A faixa de Gaza é estimada em 365 quilômetros quadrados, para uma população em torno de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mil pessoas. Isso dá, em média, para colocá-las dispostas nesse território, né, com esse espaço de 365 km quadrados, isso dá uma média de 5.749 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é demasiado, né, para uma condição de vida minimamente plausível. Então, obviamente que todas as estruturas que envolvem um lugar tão densamente povoado requerem algo extraordinário, coisa que até hoje não existe. Aliás, até hoje, que eu digo antes da guerra. Agora não existe mais nada além do que escombros. É preciso também falar e retratar que essa discussão que frequentemente os analistas políticos, cientistas políticos, especialistas em direito internacional comumente retratam, que é sobre a necessidade dos dois Estados. Não, na realidade é a necessidade de mais um Estado dentro daquela região, porque já existe um desde 1948. Aliás, essa discussão de dois Estados começa em 1947. Essa discussão leva a que, em 1948, o Estado de Israel seja um Estado efetivo, não só de fato, mas também dentro das regras do direito internacional, coisa que não acontece com o Estado da Palestina. Nós estamos falando, hoje, de 78 anos atrás. Ou seja, a comunidade internacional, a Organização das Nações Unidas, que já existia à época, foi ela que deu toda essa formatação, a questão do Estado de Israel e a questão da possibilidade do Estado da Palestina, já existia. Até hoje não se conseguiu
resolver esse problema. E a coisa só cresce. Na realidade, o Estado da Palestina possui 2 territórios descontinuados, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. É fato também que em 2006, quando chega o Hamas ganha as eleições, afastando a Fatah, e no ano de 2007, no ano seguinte às eleições, retira da faixa de Gaza o Fatah, ou seja, a oposição ao Hamas. Então, o Hamas se tornou alguém incontestável, entre aspas, dentro daquele território da faixa de Gaza. A Fatah apenas tomou conta, e toma conta até hoje, compartimentadamente com Israel, da questão do território da Cisjordânia. Então, veja o quão complexo é o estabelecimento de um Estado da Palestina. Mas esse Estado deve existir. Porém, ele deve cumprir as regras básicas que todo Estado tem que se submeter, que estão previstas na Convenção de Montevidéu de 1933, que são os direitos e deveres dos Estados, para eles existirem. Muito que bem. Apesar disso tudo, Donald Trump, independente do time, ele oferece essa proposta. Essa proposta, obviamente, que não caiu minimamente bem em nenhum lugar. Todos questionaram. Mas eu acho que as análises elas têm que ser distantes de todo e qualquer meio ideológico e de questões outras. Para quem trabalha nessa área, para quem estuda a questão do direito internacional, por óbvio, se Trump invade o território de Gaza, vamos dizer assim, estaria cometendo um ato de agressão, não é? Porque os Estados Unidos da América não sofreram nenhum tipo de agressão por conta de quem quer que seja da faixa de Gaza. Segundo ponto, obrigar o deslocamento, obviamente, de um povo, de seu território, para outros lugares, obviamente, que é contrário ao direito internacional. Isso aí não há nenhum questionamento. Agora, já ouvi também que ninguém perguntou à população palestiniana na faixa de Gaza se eles gostariam de ser deslocados. Agora, também não se ouviu propostas antes do Donald Trump de como fazer para resolver um problema. Logicamente que vamos supor que já estivéssemos com o problema resolvido do fim da guerra. Os reféns foram devolvidos, acabou o conflito. O que fazer num território das dimensões que eu tratei, com mais de 5.700 pessoas por quilômetro quadrado, em escombros? Como dar o mínimo de condições para essas pessoas sobreviverem em tal ambiente? Quem vai se predispor a construir, investir num lugar sem retorno? Bom, primeiro vamos lembrar essa questão toda de deslocamento de pessoas. Óbvio que nós vamos falar de 2 situações distintas. A guerra na Ucrânia produziu mais de 6 milhões de refugiados para países da União Europeia. Mais de 6 milhões de refugiados. Bom, se fôssemos perguntar para essas pessoas se preferiam ficar na Ucrânia em estado de guerra, podendo vir a ser vitimado, ou ir para um país vizinho, eu acredito que a grande maioria optou por se refugiar num país vizinho. Não é? Sabem ou saberiam essas pessoas se poderiam um dia retornar à Ucrânia, sua Ucrânia, não uma Ucrânia pertencente à Rússia? Não sei dizer, mas pelo menos essa indagação não foi lhes feita. Pelo que eu saiba, a nenhum dos ucranianos. Bom, nós estamos aqui tratando de pessoas, não estamos tratando de questões meramente políticas. Não estamos tratando aqui de questões apenas territoriais. Estamos falando de algo inerente aos direitos humanos. E o que trata e retrata
o direito internacional dos direitos humanos, que evidencia que todo esforço deve ser feito pelos governos para dar as melhores condições humanas possíveis às pessoas, de elas poderem viver. Esse é um ponto de partida que me parece interessante para essa questão, efetivamente, da faixa de Gaza. Tratou-se também de questão de limpeza étnica, que na realidade a ideia seria fazer um deslocamento forçado e obrigatório, inclusive obrigando os dois países ali árabes fronteira com a faixa de Gaza, o Egito e a Jordânia, para que esses estados recebessem essas pessoas, essas mais de 2.100.000 pessoas. É algo a ser discutido? É algo a ser discutido. Pode-se questionar se isso efetivamente é uma limpeza étnica? Essas pessoas seriam realmente forçadas? Bom, eu não sei como é que essas pessoas, por exemplo, viveriam num lugar que é apenas de escombros até que se decida. Primeiro, quem vai reconstruir? Quando inicia a reconstrução? Quanto vai custar? E quanto tempo vai levar? Será que já se mensurou isso? Será que já se colocou isso para a população? Aliás, colocar isso para quais responsáveis por essa população? Porque ouvir a população esporadicamente, um ou outro grupo, ok? Mas quem governa a faixa de Gaza hoje? O Hamas, esse mesmo que utilizou a população de escudo, esse mesmo que criou um conflito no qual morreram, acho que agora já está beirando ou mais de 50.000 pessoas. Esse é o mesmo, essa mesma entidade, é essa que nós vamos perguntar. Qual é o papel da ONU nisso? Qual é o papel da União Europeia? Reconhecer o Estado palestino, mas isso favorece em quê? Efetivamente, praticamente, vamos tratar do direito internacional dos direitos humanos. Quem vai fazer o quê? Eu acho que isso deve ser questionado. Eu acho que isso deve ser perguntado. Eu não sei vocês, mas eu, já com algum tempo de estudo sobre essa matéria, não tenho visto nenhuma proposta efetiva. Vi, se eu não me engano, antes de ontem, né, lá pelo dia 8 ou 9 de fevereiro, que o primeiro-ministro do Egito disse que o Egito estava planejando como cumprir a sua parte numa possível reconstrução. Ótimo! Assistimos ontem, não sei se vocês viram, o rei da Jordânia nos Estados Unidos em visita a Donald Trump, entendendo que a ideia não é de todo impossível de se ajustar. Já concordou em receber não sei quantas mil crianças na Jordânia. Não é? Por quê? Porque é necessário fazer alguma coisa. Então, criticar o que apresenta Donald Trump está tudo muito certo. Mas que tal passar das críticas para o oferecimento de uma proposta efetivamente razoável, mesmo que ainda em tempo de somente um cessar-fogo? O que apresenta o senhor secretário-geral das Nações Unidas sobre isso? O que apresentam Egito, Jordânia e os países da União Europeia, por exemplo, a Espanha, que foi muito veemente contra os atos atentatórios que, segundo a Espanha entende, segundo a África do Sul entende, que eram verdadeiros crimes de genocídio. O que esses países apresentam como solução para mais de 2.100.000 pessoas, mais de 5.700 pessoas por quilômetro quadrado agora totalmente destruído? O que fazer com essas pessoas? Esperar para que elas decidam? Com base em quê? É uma pergunta que eu gostaria de ver respondida, mas que, infelizmente, na atual circunstância, eu não encontro resposta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês analisem, porque isso é muito importante. As pessoas, às vezes, recebem essas informações jornalísticas, mas não param para raciocinar sobre os prós e os contras. Levantar bandeiras numa cidade maravilhosa, dentro de um campus universitário, bradando pela Palestina, é uma coisa.
realizar mecanismos, possibilitar mecanismos para que aquelas pessoas possam ter atendidas tanto as suas condições humanas básicas, quanto a sua condição de povo dentro de um território, para que se estabeleça um Estado da Palestina, isso é uma outra questão que não é tão fácil e tão simples como erguer uma bandeira. Um abraço a todos, tenham todos um bom dia.